Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue guardando os nossos corações. Esta é mais uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 107. Deus salva de todas as tribulações. Salmo atribuído a Davi, Salmo de número 107. Diz assim a Palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentam nas trevas, na sombra da morte, presos em aflições e enferros, por se terem rebelados contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas, das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa dos seus caminhos de transgressão e por causa da sua iniquidade, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou a onda do mar. Subiram até os céus, desceram até o abismo no meio dessas angústias. Desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim o levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por sua maravilha para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais, em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em manancial. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram a cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele o abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os fez andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro, e lhe prospera famílias como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecham a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Este salmo narra o livramento de Deus diante das tribulações, diante do clamor. Há algumas estrofes que se repetem. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Aqueles que andavam errantes pelo deserto, aqueles que enfrentaram a fúria do mar, aqueles que enfrentaram o preço do seu pecado, da sua rebeldia, todos estes, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. A temática deste salmo é: temos um Deus que nos salva das nossas tribulações. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. A tribulação é um sofrimento pesado, tenso, intenso, duro. E nós temos vivido dias de intensa tribulação. A palavra tribulação, no português, vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura na Idade Média, que apertava o indivíduo até a morte.
Por isso, o indivíduo que está atribulado se sente pressionado de todos os lados. Há uma angústia, há uma aflição. Por isso que o salmista diz: "E na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações." Por isso, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos nos lembrar, nos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, do conselho de Tiago. Está alguém entre vós aflito? Ore. É Deus, por meio da sua misericórdia, que nos faz enfrentar as tribulações deste mundo, as adversidades, a dor, a morte. Encarar o sofrimento com resignação, com uma força que só a graça de Deus nos dá, porque Deus, Jesus, não nos livra da tribulação, não nos torna imunes, melhor dizendo, à tribulação, ao sofrimento. Pelo contrário, Ele nos fortalece, nos sustenta para enfrentarmos essas tribulações. Ele nos livra no dia da angústia. Ore. Se você tem vivenciado dias difíceis em que você parece sofrer uma sucessão de derrotas, uma sucessão de notícias negativas, oprime e angustia o seu coração e você é tomado por um desespero que parece que você não vai suportar mais, está na hora de você orar. Está alguém entre vós aflito? Ore, peça a Deus força. É Ele que dá força ao cansado e restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Por isso creia que Deus te livrará dessa angústia, Deus te livrará dessa tribulação, porque novas são cada manhã, grande a sua misericórdia. Novas são cada manhã e com elas se renovam as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. É nesta esperança que enfrentamos a noite triste, dura, sombria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não somos abandonados, por isso podemos dizer e ouvir com alento o texto da palavra de Deus que nos diz: "Não te abandonarei, jamais te desampararei." Nós precisamos ouvir essa palavra do Senhor como uma palavra de consolo para o nosso coração e render graças ao Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque a bondade é um atributo divino. Ele não muda. Por mais que as condições, por mais que o nosso olhar possa trazer uma miragem, uma perspectiva negativa, nós precisamos sempre olhar na perspectiva da eternidade, na perspectiva da palavra de Deus. Deus fará com que colhamos frutos positivos de todas as tribulações. As tribulações podem produzir caráter aprovado, as tribulações produzem perseverança, as tribulações são utilizadas por Deus para a poda, para que as arestas de nossa vida possam ser aparadas, para que a nossa santidade possa ser refinada pelo fogo da tribulação. Por isso, o salmista nos diz: "Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre." Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Que nesse dia você possa se lembrar, jamais deixar de clamar a Deus, jamais deixar de orar, de pedir ao Senhor alívio, de pedir ao Senhor refrigério, de pedir ao Senhor que divida a carga com você, de pedir ao Senhor que alivie o sofrimento e a dor no seu coração, de pedir a Deus que traga o bálsamo para curar as feridas, para aliviar a tristeza, para consolar e consolar a sua vida. Ore sempre. Ore quando estiver alegre, ore quando estiver triste, ore quando estiver desanimado, ore quando se sentir desamparado. Ore sempre, que você não pode deixar de orar. Clame a Deus e Ele te livrará das suas angústias, das suas tribulações. Ele ordenará que o vento cesse, que a tempestade passe e você verá um arco-íris novamente na sua vida como símbolo da presença de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos ilumine na compreensão da sua palavra. Que Jesus guarde o meu e o seu coração
da incerteza, da dúvida, que possamos nesses dias de pandemia ter a nossa fé firmada na pessoa bendita de Jesus Cristo, que a sua família e a minha esteja protegida no santo nome de Jesus.